Antes da gente começar com esse vídeo, eu quero pedir desculpa a vocês, meus amigos, porque no último vídeo em que eu coloquei a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, o som ficou um pouco baixo, mas eu prometo para vocês que a gente vai melhorar essa questão, beleza? Pedir as desculpas aqui, vamos partir para o vídeo, que é o que interessa. Olá amigos, olá amigas, rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil, eu sou Dobson Lobo e este é o seu canal Dobson Lobo Fla. Se você não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva agora, acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui em nosso canal. Não deixa de curtir, de comentar e de compartilhar, pois a sua participação ela é fundamental e muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, vamos lá, né? O Flamengo fez um treino no dia de hoje, tá? Tivemos uma coletiva de imprensa do técnico Felipe Luiz, onde ele trouxe várias informações sobre o time do Flamengo, falou sobre o Cruz Azul, falou sobre gramado, falou sobre o técnico Luiz Henrique do PSG, falou sobre o Pedro, de uma possível titularidade do Pedro, quem sabe, né? Vamos ver tudo isso juntinhos aqui a partir de agora neste nosso vídeo, beleza? Vamos ouvir ele primeiro falando acerca do Pedro, tá? Eu vou colocar aqui no microfone, como eu falei para vocês, para não ficar baixo, e aí a gente discorre sobre o que ele vai falar. Foi perguntado para o técnico Felipe Luiz se ele daria minutagens para o Pedro, assim como ele fez com o Léo Ortiz, beleza? Vamos ouvir aqui o técnico Felipe Luiz, então. O Ortiz teve 3 semanas de treino, isso é o primeiro. E segundo que tem a semifinal. E tu tá pensando já num outro jogo, eu não consigo pensar assim. Primeiro vamos resolver esse jogo aqui, para mim é o mais importante e o mais difícil. E depois já pensaremos no que vai acontecer na final, se passarmos. Felipe, Renato Ceni. Então, ele tá falando, né, do Pedro. Eu acredito que ele vai, dependendo de como seja o jogo contra o Pirâmides, o Pedro pode entrar ali alguns minutinhos para ganhar essa tal minutagem. Mas eu acredito que a preparação que o Flamengo está fazendo, aí eu não digo nem na pessoa do técnico Felipe Luiz, mas a parte de fisiologia, a parte física, o departamento médico do Flamengo estão querendo prepará-lo para uma possível final contra o PSG. Eu digo possível porque primeiro a gente tem aí que passar pelo time do Pirâmides amanhã. E também o Felipe Luiz falou sobre a questão da imprensa, né? Ele deu uma cutucada na imprensa, a gente até botou na nossa capa aí que ele detona a imprensa, e eu digo imprensa brasileira, né? Que não valorizou aquele confronto entre Flamengo e Bayern de Munique, que deixou sim uma impressão muito boa no mundo do futebol, mas como o próprio técnico Felipe Luiz disse, não, aqui dentro do Brasil não foi valorizado, né? A gente vai ver aí o Felipe falando sobre essa questão também. Primeiro, como é para você como comandante do time saber que deixou essa Vamos ouvir a pergunta. Em um técnico tão grandioso do futebol mundial? E segundo, uma análise sua, a equipe mudou muito em relação à Copa do Mundo de Clubes? Jogadores saíram, jogadores chegaram. Quais são as diferenças entre essas equipes? Obrigado. Deixamos uma boa impressão pro futebol mundial, mas não pro futebol brasileiro, né? Eu não esqueço. O massacre que foi depois do jogo do Bayern. Mas, incrivelmente, pro mundo, o Flamengo deixou uma boa imagem. Um bom futebol, um time que tentou jogar. Mas, infelizmente, no Brasil só vale o resultado, né? Então, o Luiz Henrique disse que não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG. Eles não vão ter a semifinal para colocar em risco aí a vaga deles na final, mas já conheço bastante o Luiz Henrique, já joguei várias vezes contra as equipes dele. Agora ele assinou, acho que um quadro mais bonito da carreira dele como treinador, uma obra maestra, que é esse PSG autoral dele, é único no mundo e todos admiramos tanto na temporada passada.
e até um time impossível de se copiar, porque tem tantas particularidades dentro dessa equipe que você só pode admirar, né? Então, justo campeão e, primeiro, fazer um grande jogo, tentar passar para poder desfrutar desse momento que é esse Mundial de Clubes tão importante. E depois, sobre o seu Flamengo, né? Bom, então tá aí, né? Primeiro ele foi perguntado ali pelo repórter da Rede Globo, né? Que falou sobre esse confronto do Flamengo contra o Bayern, e ele deu aquela cutucada de leve. Ele disse que ele não esquece do massacre que o Flamengo sofreu por ter perdido para o Bayern, né? A imprensa colocou aqui no nosso país como se o Flamengo tivesse tomado um baile, um sacode do Bayern de Munique, mas o mundo do futebol lá fora eles viram que não foi isso. O Flamengo peitou o Bayern, o Flamengo foi para dentro do Bayern, tá? O Flamengo meteu 2 gols no Bayern de Munique, chegou a deixar o jogo empatado por várias vezes, né? Então assim, o Flamengo jogou de certa forma de igual para igual sim pro Bayern de Munique. Se fosse qualquer uma outra equipe aqui do Brasil, tirando aí talvez o Palmeiras, né, não teria essa coragem, não teria sido um jogo da forma que foi. A imprensa então massacrou. E ele então prosseguiu e falou do Luiz Henrique, que conhece bem o Luiz Henrique. O Flamengo também não quer pegar o PSG, mas como ele mesmo disse, infelizmente o PSG não joga uma semifinal como o Flamengo vai jogar, né? Eles já estão na final esperando só ver quem eles vão enfrentar. Bom, então eu queria somente agradecer aqui a Flamengo TV pelas imagens que a gente acabou de exibir da coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu vou ficando por aqui, eu volto numa próxima oportunidade, num novo vídeo com vocês. Saudações rubro-negras, fui!